Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Durante todo esse mês de outubro, você está acompanhando os nossos temas voltados ao câncer de mama devido à campanha Outubro Rosa. Participam do programa conosco Dr. Luiz Antônio Guimarães Brondi, ele é mastologista na cidade de Sorocaba, e também doutora Letícia Nader, ela é médica oncologista e diretora do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Dr. Brondi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bem. Bem-vindo novamente ao programa. É um prazer. Prazer recebê-lo, sempre. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Fábio. Como vai? Tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. Doutora Letícia, começar pelas mulheres, porque justo, né, Brondi? Nosso programa do mês de outubro, do Painel Saúde, vem destacando, né, na tela aí, o nosso telespectador já pôde acompanhar uma mudança do laço rosa, que é o símbolo da campanha. Nós estamos hoje aqui, eu, doutor Brondi, você com o laço rosa. Eu gostaria de começar o programa de hoje, né, diante do nosso tema, que a produção colocou hoje, que é os tratamentos do câncer de mama, né? Quando a gente fala tratamento, porque são vários, né? São mais de um. Mais de um. Mas antes desse nosso tema, eu gostaria que você falasse sobre a importância da campanha Outubro Rosa. Olha, Fábio, essa campanha é fundamental porque ela chama atenção para o câncer de mama e em relação não só à prevenção do câncer de mama, o diagnóstico precoce, mas para diminuir o preconceito, né? As pessoas, é importante falarem do câncer. E isso faz com que as pessoas entendam que é uma doença importante, faz parte da vida das pessoas. Infelizmente, a incidência só vem aumentando, né? Mas que ela é tratável, ela tem cura, e o que a gente tem que fazer é encarar de frente. Não adianta fingir que não existe. E é uma campanha, doutora, eu como jornalista, acompanho ano a ano, ela ganha uma força a cada ano. Sim. Uma campanha que começou fora do Brasil e hoje no Brasil ela é muito presente, né? Sim, sim. Ela é... A gente pode dizer que é uma campanha que deu certo, né? Deu certo. E é bom isso, né? As pessoas estão preocupadas com a saúde e o engajamento da mídia foi muito importante, né? Que abraçou a campanha. Abraçou os artistas, a mídia, as associações, né? Foi realmente uma campanha que está muito boa, muito bonita, né? Dá uma soma muito boa, né, para a campanha. Graças a Deus. A gente precisa disso dentro da oncologia, né, Fábio? E que isso se estenda, como já se estendeu para o câncer de próstata, né? Mas que existam cada vez mais campanhas chamando atenção para as principais doenças. Exatamente, bem lembrado. A gente tem o Outubro Rosa e em novembro, o Novembro Azul, que aí fala um pouquinho, debate sobre o câncer de próstata. Campanha que vem crescendo também, com certeza, no mês de novembro, o nosso telespectador que sempre acompanha o Painel Saúde vai ter aí temas voltados para esse assunto. Dr. Brondi, quando a gente fala da área da mastologia, o que compreende a mastologia? A mastologia é o estudo praticamente da mama. Ela não compreende só, não aborda só a parte oncológica, é de um modo geral. Mas a maior preocupação mesmo é em relação ao câncer mamário. Ao câncer de mama. Mas não procura o mastologista só pacientes, pessoas relacionadas a câncer de mama. Outras doenças da mama também é uma mastologista que está apto a atender o paciente. Isso. Um problema de mastite, os problemas benignos também, que são muitos, né? Principalmente em jovens, mas o que preocupa mais mesmo é em relação ao câncer de mama. Doutor, tem uma idade, geralmente a mulher ela começa a participar do convívio aí do consultório com o ginecologista na sua fase da juventude, né? No caso do mastologista, a mulher jovem, ela começa procurar um mastologista só para a consulta de rotina que a gente chama, sem apresentar nenhum problema na mama, só para ver se está tudo em ordem, se não tem nenhum nódulo, nenhum carocinho. Normalmente ela procura mais o ginecologista, né? Porque ela assim, numa idade mais jovem, a não ser se ela apresenta alguma coisa na mama. Aí sim ela procura o mastologista. Normalmente nós temos as nossas pacientes são mais de uma idade
Mais acima avançado. dos 35, 40 anos, que é quando a preocupação em relação ao câncer é maior. Né? E o senhor tocou num ponto fundamental. Todo carocinho que a mulher percebe na mama, ele pode ser um câncer de mama, porque você falou aí da questão, usou a palavra-chave, benigno. Por exemplo, na mulher jovem é muito comum o tumor benigno de mama, os fibroadenomas, que não tem nada a ver com a parte oncológica, é um tumor simples. E é comum o aparecimento desses tumores? Muito comum. É muito mais comum, às vezes, até do próprio câncer. E qual que é o procedimento daí, doutor? Então, o único tratamento que tem para esses tumores é a retirada cirúrgica. É uma cirurgia simples. Após os 30, 35 anos, começam a aparecer outros tipos de nódulos também considerados benignos, que são os cistos de mama. São nódulos que têm líquido dentro, diagnosticados em geral por uma ultrassonografia, né? A partir acima dos 35, 40 anos, aí sim a preocupação começa. Não pode se confundir também uns nódulos desses com um tumor maligno, porque nós temos tumores malignos também na jovem, mas é muito mais raro. O tumor maligno, ele começa a aparecer realmente acima dos 40 anos. É quando a mulher começa a fazer as suas mamografias, né? Então, tem um pico maior, alcançando nos 52, quando ela começa a entrar na menopausa, tem um pico maior de incidência, mas existe em qualquer idade. Doutora Letícia, doutor Brondi colocou muito bem, né, essa questão da diferença do tumor benigno para o maligno. É sempre bom a gente frisar, porque eu acho que para a mulher o câncer de mama pode, né, afetar homens também, né? É muito mais raro, a senhora tem mais propriedade para falar sobre isso, mas também é uma realidade. Mas por que a gente frisa isso? Porque quando a mulher, acho que ela se depara fazendo o autoexame com um nódulozinho, já vem o primeiro alerta, aquele desespero de que é um câncer de mama. E geralmente pode não ser, né? Por isso que eu achei importante a colocação do Dr. Brondi em relação a isso. Assim, o Dr. Brondi falou bastante das idades, então assim, a mulher jovem, ela pode ter câncer de mama, sem dúvida, mas não é a primeira hipótese quando a gente se depara com um nódulo sólido, né, em uma pessoa jovem. Então, é importante que as mulheres entendam que qualquer nódulo, de qualquer forma, deve levá-la ao médico, né? Vá ao ginecologista, se o ginecologista entender que é importante, manda para o mastologista ou vá para o mastologista direto. Mas assim, tem que ir ao médico para saber o tipo de nódulo que é. Mas entender que não é só câncer que dá nódulo na mama, né? E é muito comum o fibroadenoma, o cisto, né? São muito comuns. O importante é que a mulher procure um médico para entender o que está acontecendo, fazer o diagnóstico realmente, né? Dr. Brondi, tem uma causa, esses tumores benignos, eles têm ali uma causa do aparecimento? Não, não tem. Não, justamente esses não. Os benignos, eles têm, os fibroadenomas, os tumores sólidos, começam a aparecer nos 13, 14 anos. Tem alguns que têm uma evolução mais rápida, né? Então crescem muito rapidamente, mas a maioria deles tem um crescimento lento e vai ser diagnosticado muito tempo depois dos 20, 30 anos, mas são sempre tumores que não afetam em nada a vida da paciente. Não tem. E tem também os cistos. Os cistos, sim. Toda mulher apresenta cisto, seja ele microscópico ou um cisto cheio de líquido. E essa apresentação de toda mulher apresentar um cisto pode ser em qualquer idade? Não, isso aí, não. Isso é a partir de uma certa idade, quando o tecido glandular da mama vai sendo substituído por tecido gorduroso, após os seus 35, 40, 45 anos. E esses cistos para essa formação deles quando ela entra na menopausa. Mas tem alguns cistos que permanecem um nódulo grande, então é necessário fazer uma punção, mas não tem nenhum fator de risco com câncer de mama. Isso aí.
Tá certo. O programa Painel Saúde faz um breve intervalo. A gente recebe com muito prazer o Dr. Luiz Antônio Guimarães Bronde, mastologista na cidade de Sorocaba, e também a doutora Letícia Nader, médica oncologista e diretora do Instituto de Oncologia de Sorocaba. O tema de hoje do Painel Saúde é os tratamentos do câncer de mama, já que a gente aborda durante todo esse mês o Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama. Não saia daí, é um breve intervalo, voltamos já já. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o Painel Saúde, que durante todo esse mês de outubro está abordando a campanha Outubro Rosa de prevenção e alerta ao câncer de mama. A gente recebe com muito prazer o Dr. Luiz Antônio Guimarães Bronde, mastologista aqui na cidade de Sorocaba, e também a doutora Letícia Nader, médica oncologista clínica do Instituto de Oncologia e diretora do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Se você tem alguma dúvida, nosso e-mail está sempre à sua disposição, está aí aparecendo na tela painelsaude@gmail.com. O apoio do Painel Saúde é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Conheça melhor acessando oncologiasorocaba.com.br. Doutora Letícia, quando a gente fala os tratamentos do câncer de mama, quais são os tratamentos do câncer de mama? Olha, basicamente são vários tratamentos, né? Tem os tratamentos locais que tratam a mama, que é principalmente a cirurgia e para complementar a radioterapia. E tem os tratamentos sistêmicos, que são a quimioterapia e a hormonioterapia, né? Então, o câncer de mama ele é tratado com um conjunto de modalidades, né? Variando essas daí, depende do tamanho do tumor e das características biológicas dele para a gente ver quais são os tratamentos que estão indicados. Que serão aplicados. Que serão aplicados, mas é basicamente isso. A cirurgia engloba sempre que for um nódulo ressecável, a cirurgia está indicada. Existem casos, doutora, que o paciente ele tem que receber mais de um tratamento? Por exemplo, ele recebe quimioterapia e radioterapia? Na maioria das vezes, sim. Sim. Na maioria das vezes. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia e às vezes ainda a hormonioterapia. As 4 modalidades podem estar numa paciente só, ser usadas numa paciente só. Isso varia muito de caso para caso, de tumor para tumor, de diagnóstico para diagnóstico, é isso? Varia de acordo com o estadio que foi diagnosticado. O que é o estadio? É o comprometimento do organismo da mulher pelo tumor. Se ele está só na mama, se ele está na mama e na axila, língua, se o tumor é grande ou muito pequeno, se está comprometendo algum órgão. Então, essa avaliação, que é o estadiamento, é principalmente o que vai ditar as modalidades. E depois os também tratamentos que serão aplicados. Que vão ser aplicados. O tipo de cirurgia, se a cirurgia é uma cirurgia conservadora, que tira só parte da mama, sempre tem que fazer a radioterapia. Se retira a mama inteira, muitas vezes não é necessária a radioterapia. A análise do tumor, quando vai para análise depois da cirurgia, ou até na biópsia, que analisa, vê se tem receptor para hormônio ou não. Se tiver receptor para hormônio, faz a hormonioterapia. Então tem que fazer uma análise individualizada. É aquela pessoa, aquele câncer, com aquelas características que vai definir o tipo de tratamento. Quais são as modalidades que vão ser aplicadas naquela paciente. Dr. Bronde, quando o paciente ele chega ao mastologista, geralmente ele já tem aquela noção do que está acontecendo. É um mastologista ali que
vai fazer toda essa detecção que a doutora Letícia está colocando, de tamanho do tumor, de que fase que está, se está muito avançado, se não está avançado? Normalmente a paciente, quando procura, ela procura só pelo nódulo em si, né? Quem vai fazer essa avaliação, em geral, é mais o mastologista que vai determinar o tamanho, fazer esse estadiamento, ver, fazer a primeira avaliação. Porque o tumor, o câncer, não é uma doença que é tratada assim em pronto-socorro. Ela é uma doença crônica. Toda vez que você faz o diagnóstico de um câncer, seja ele uma microcalcificação, você já chegou atrasado. Seja em qualquer órgão que for, você já chegou atrasado. Então, não tem que ter pressa. Ela tem que ser muito bem avaliada, tem que fazer um bom estadiamento, tá certo? E fazer para programar um tratamento adequado para a paciente, porque isso é que é o mais importante, é o primeiro tratamento que vai ser feito para ela. Quais são os exames ali, doutor, que mostram, né, tudo isso? Não, o primeiro exame que tem é o diagnóstico, né? Eu vou começar a fazer a minha avaliação quando eu estou frente a um câncer. Tá certo? E se for um tumor benigno, não há necessidade de fazer estadiamento, porque não tem estadiamento para tumor benigno, tem estadiamento para tumor maligno. Então, a primeira é a biópsia. Se constata a presença de um câncer, então aí que nós vamos começar a fazer outros exames. Uma avaliação do pulmonar com raio-x, tomografia, uma ultrassonografia hepática, uma tomografia hepática, a cintilografia óssea. Tudo isso é para confirmar ou não a presença de alguma coisa fora da mama. Sabe? Hoje, felizmente, a grande maioria dos nossos casos são casos mais locais, né? São casos mais loco-regionais. No máximo tem algum linfonodo axilar comprometido, mas a grande maioria hoje, felizmente aqui no nosso meio, são tumores locais, loco-regionais. Doutora Letícia, para a mulher, a gente sempre frisa aqui no programa, e nós abordamos isso aqui durante esse mês de outubro, mama é uma questão da feminilidade da mulher, de ser feminina, né? Todo aquele conjunto. Né? Quando precisa fazer, né, dentro desse tratamento relacionado ao câncer de mama, os tratamentos, precisa fazer uma cirurgia, entra a questão da quimioterapia, da radioterapia, né? É mais difícil para a mulher compreender tudo isso, enfrentar esses tratamentos? Olha, Fábio, como a gente falou no início do programa, a campanha Outubro Rosa, né, e tudo que a mídia circula sobre o câncer de mama está facilitando esse enfrentamento, né? As cirurgias também estão ficando cada vez menores. E tem a oncoplástica, que é o cirurgião plástico que está cada vez mais precoce, tratando mais precocemente a paciente junto com o mastologista. Então, o enfrentamento da cirurgia, da perda da mama e tudo, está mais facilitado em função disso. Agora, em relação à quimioterapia, tem a questão que para a mulher sempre é muito difícil, que é a queda de cabelo, né? Os principais medicamentos que tratam câncer de mama dão alopécia. Então, é uma queda total de cabelos. E isso a mulher tem que fazer esse enfrentamento, é reversível. Então, depois que termina a quimioterapia, o cabelo cresce de novo, mas ela tem que ter uma superação, né? Então, tem a superação da cirurgia da mama, tem a superação da queda de cabelo. Então, a mulher, para variar, né, sempre tem que se mostrar forte diante das adversidades, né? No câncer de mama não é diferente. Não é diferente. Não é diferente. Doutora, a oncoplástica, quando acontece da mulher precisar e entra na oncoplástica, geralmente é feita a retirada total da mama, e aí entra a parte da oncoplástica, que é aí um outro tratamento do câncer de mama. São casos mais raros?
Não são, mas eu vou deixar o Dr. Brondi responder isso, porque faz parte do dia a dia dele. Não é raro, mas Brondi, por favor. A oncoplástica, ela entra não só quando faz a mastectomia total, ela pode também entrar quando se faz uma mastectomia parcial, sabe? Isso facilitou muito mais para a gente, porque a gente tem uma possibilidade de retirar maior as margens melhor, sabe, do tumor, porque aí entra o cirurgião plástico e reconstrói a mama para a gente, ou utilizando uma prótese ou não. Agora, você pode também, quando faz a mastectomia total, a retirada total da mama. Então, tem várias técnicas que são utilizadas hoje, muito boas, aliás, sabe, utilizando ou não uma prótese de silicone, sabe? E isso tem nos ajudado bastante, essa parceria com a cirurgia plástica. É muito comum, cada vez mais comum. Está cada e faz vez parte mais dos comum. tratamentos Faz do câncer parte. de mama. Você vê quantas, a gente até nem comentou da Que leque oncoplástica que no se início, abre, né? doutora? É um leque que se abre, né? É assim. É assim. Isso é um avanço significativo para a medicina oncológica hoje? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Porque se você for pensar, desde os primeiros tratamentos do câncer de mama, a cirurgia era uma cirurgia muito mutiladora. Porque retirava os músculos, né, Brondi? A muito mama grande, toda, os músculos, e ficava a pele sobre a costela. Sobre a costela, isso. Né? Tirava toda a axila, esvaziava tudo. Então, se você hoje... Chama-se de margem, é isso? É o tipo de cirurgia... Não é pela margem. Pode falar, Brondi. É o tipo de cirurgia mesmo que era utilizado, sabe, antes. Eram cirurgias muito grandes. Isso no início, doutor? No início. A gente compreende isso porque antes, há 50, 60 anos atrás, eles não tinham a possibilidade de fazer também diagnóstico como a gente tem Exato. hoje de tumores iniciais. Assim, de uma microcalcificação. O que mostra os avanços significativos. Claro, Não claro, existiam estudos claro. mostrando qual é o tamanho da cirurgia. Foi dessa cirurgia radical, aos poucos, que foi diminuindo o tamanho da cirurgia e tudo, até fazer a parcial e até já fazer a reconstrução imediata. A reconstrução imediata. Então é um avanço enorme. Você pensar nos últimos 50 anos, né, Brondi? Uma das coisas que mais evoluíram dentro da medicina foi o tratamento do câncer mamário, sabe? Essa integração também, essa cumplicidade com o cirurgião, com o oncologista clínico, com o patologista, com o radiologista. O radiologista hoje não fica só olhando chapa, ele faz para a gente as localizações, os diagnósticos de lesões microscópicas, tem, sabe, através da ultrassonografia, da estereotaxia. Então hoje mudou muito o tratamento de câncer de mama. Isso favorecendo um tratamento de cura sem grandes mutilações, né? Sim. Sem grandes mutilações. E quando tem uma mutilação, você tem a possibilidade de uma cirurgia reconstrutora, né? Reconstrução plástica. Você vê, Fábio, como existe assim, se a gente for pensar em todos os profissionais envolvidos no tratamento de câncer de mama, você separa o tratamento do câncer em si, que entra mastologista, o oncologista, radioterapeuta, patologista, radiologista, cirurgião plástico. Aí eu parei em 6, fora o cardiologista, etc. Você ainda vem com equipe de apoio, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, né? Então, assim, é interessante ver como existe uma equipe grande batalhando para envolvida para tratar uma pessoa com câncer de mama. Né? É muito interessante a gente pensar nisso. É muito interessante porque no dia a dia, quando a gente fala da doença, a gente não tem conhecimento dessa dimensão
né, que envolve tudo isso. A gente acha que o tratamento é a quimio, é a rádio, é a cirurgia, mas a gente não fica sabendo, não conhece os bastidores e como funciona realmente na prática, né? Então, você colocou muito bem, né? Já dá para ter uma outra ideia né, do assunto quando a gente fala em relação a tratamentos, né, oncológicos aí para o câncer de mama. Por isso que assim, a vida das mulheres, né, Bronde, a vida muda, sempre muda, invariavelmente, após o tratamento de câncer de mama. Porque é um ano, pelo menos, que a mulher fica focada na doença e na cura. Né? O Painel Saúde recebeu com muito prazer doutora Letícia Nader, médica oncologista clínica do Instituto de Oncologia de Sorocaba, e também doutor Luiz Antônio Guimarães Bronde, ele é mastologista na cidade de Sorocaba. O tema, os tratamentos do câncer de mama, você pode conhecer um pouquinho melhor dentro do Outubro Rosa, mês que a gente está dedicando aqui ao Painel Saúde sobre o câncer de mama, como alerta e prevenção para você que sempre acompanha o nosso programa. O nosso e-mail está sempre à sua disposição, painelsaude@gmail.com. Doutora, muito obrigado. Obrigada a você, Fábio. Foi um prazer. Obrigada, Bronde. Doutor Bronde, obrigado pela presença novamente. É sempre um prazer recebê-lo. É um prazer todo meu. Para você, um grande abraço. Até o próximo programa. Os caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.